Oi, boa noite. Esse aqui é o trabalho do grupo 16 da turma A, e a gente vai estar falando um pouco sobre mutações letais em genes ligados ao cromossomo X e o impacto dessas mutações no aconselhamento genético. Então, começando, a gente gostaria de falar qual que é a importância dos genes na nossa vida. Você já parou para pensar em algumas doenças existem uma forma desigual de acometimento em homens e mulheres? Então, no caso das doenças genéticas, um dos principais motivos para que isso aconteça é porque algumas dessas doenças elas estão relacionadas aos cromossomos sexuais. E aqui a gente pretende explicar um pouquinho mais sobre elas. Aqui a gente tem um cromossomo, que não é nada mais que uma grande molécula de DNA associada a proteínas, que são chamadas de histonas. É o DNA que armazena todo o nosso material genético. A espécie humana, ela possui um cariótipo de 23 pares de cromossomos, cada par sendo herdado parte pelo pai e parte pela mãe. Desses 46 cromossomos, dois deles são denominados cromossomos sexuais, que são esses, o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, falando sobre os cromossomos sexuais, como que a gente pode entender eles melhor e entender o que é uma mutação que pode ser letal ligada a um desses cromossomos, que é o cromossomo X? Primeiro, se o indivíduo tiver dois cromossomos X, a gente diz que esse indivíduo tem um sexo biológico feminino. Se tiver um cromossomo X e um cromossomo Y, a gente vai dizer que esse indivíduo tem um sexo biológico masculino. Então, assim, fica mais fácil de entender que se uma doença genética está relacionada a um gene contido em algum desses dois cromossomos, ela pode ter uma expressão diferente em homens e mulheres. Por exemplo, algumas doenças cuja herança genética ela é associada ao cromossomo X, elas cursam com a determinação de deformidades tão graves para o sexo masculino, pelo sexo masculino ter só um cromossomo X, que podem chegar a ser letais para os homens, até mesmo antes do nascimento. E esse é inclusive o caso de uma das doenças que a gente vai abordar, da doença que a gente vai abordar aqui, que é a condrodisplasia punctata. Então, quais são as características da condrodisplasia punctata, ou também conhecida como síndrome de Conrad-Hannermann-Happel? Então, primeiro vamos falar sobre o gene. O gene funciona da seguinte forma: a condrodisplasia punctata, ela primeiro é importante entender que ela é uma doença de herança autossômica dominante ligada ao cromossomo X. E ela vai ser causada por mutação nesse gene que eu estou mostrando aqui, que é o gene EBP. Esse gene está localizado no braço curto do cromossomo X e ele contém 5 exons que codificam para um transcrito maduro, que é o bico expresso. Então, o gene EBP ele vai codificar essa proteína, que é uma proteína do mesmo nome, constituída de 230 aminoácidos e que possui 4 domínios transmembrana. Ela se localiza no retículo endoplasmático e ela atua da seguinte forma: ela é um aceptor molecular de algumas substâncias que têm função catalítica de isomerase, participando da rota da biossíntese do colesterol, o que tem um importante papel na função de barreira de permeabilidade na pele, além de prover um depósito de cálcio que vai, que vai interferir no desenvolvimento ósseo e na visão. E o funcionamento inadequado dessas rotas, elas vão levar ao desenvolvimento de um fenótipo muito específico, que ele vai acometer principalmente a pele, ossos e olhos, que a gente vai entender como isso se reflete no quadro clínico. Então aqui a gente vai entender melhor um pouquinho esse mecanismo. O fenótipo do quadro clínico e a letalidade no sexo masculino, para compreender isso, implica também compreender o que é o mosaicismo. Os cromossomos X, eles são desativados aleatoriamente durante a embriogênese nas mulheres. Então, as mulheres, elas são mosaicos fisiológicos de células, cada uma expressando exclusivamente os genes do cromossomo X da mãe ou do pai. A inativação do cromossomo X, ela é iniciada independentemente em cada célula durante um estágio de blastocisto, e isso ocorre aleatoriamente entre os cromossomos X materno ou paterno. Assim, a presença de um gene selvagem de parte das células pode garantir a sobrevivência no sexo feminino, o que explica por que 95% dos portadores dessa síndrome são mulheres, mas não apresentam uma letalidade alta. O mesmo ele não ocorre com os homens, que apresenta apenas uma cópia do cromossomo X. E que então ele não pode passar por esse processo de desativação. E isso explica por que ele é letal no sexo masculino, poupando alguns casos raros, como aqueles em que há concomitantemente o cariótipo de Klinefelter, por exemplo, nos quais há uma ou mais cópias adicionais do cromossomo X em um homem que poderia permitir a sobrevivência.
Enfim, falando um pouquinho sobre o quadro clínico agora, os fenótipos que a gente analisa são muito marcantes os achados cutâneos e os ósseos encontrados nos fetos, que eles fazem parte dos achados clínicos dessa síndrome, né? E alguns desses achados são a ictiose, o dismorfismo facial, a micromelia, desculpa, pernas arqueadas, clinodactilia, anormalidade de implantação do dedo do pé e outras anormalidades associadas à formação digital. Aqui eu vou focar um pouquinho nas anormalidades e no fenótipo relacionado ao quadro ósseo. Dentre as deformidades ósseas da condrodisplasia punctata, a gente vai poder encontrar hemivértebras, encurtamento das costelas, calcificações ectópicas e epífises pontiagudas, além de anormalidades de segmentação vertebral e os pés tortos. Agora que a gente entendeu como é que funciona o quadro de uma condrodisplasia punctata como um exemplo de uma doença que é a manifestação de uma mutação letal ligada a um cromossomo X, a gente tem que entender qual que é a função do médico, do profissional da saúde, dentro do aconselhamento genético de uma família que pode estar acometida por essa condição. Então, quais são os pilares que a gente tem que levar muito em consideração nesse aconselhamento genético? A maneira como essa doença impacta e o passo a passo que a gente deve realizar. Por isso a gente focou aqui principalmente na análise da situação. Com essa análise a gente vai entender quais são os riscos. Com esses riscos a gente vai poder organizar as possibilidades que essa família, que esses pacientes têm e com isso tomar uma decisão. Então, primeiro a análise. Como é que a gente vai realizar essa análise? Começando um mapeamento da árvore genealógica, realizando um heredograma da família, vai ser a primeira ferramenta que a gente vai utilizar. Uma vez que o médico, ele é o grande norteador da conduta pela riqueza de informações que ele vai ter sobre a doença, pelo conhecimento que ele vai ter da condição. No caso, por exemplo, da doença que a gente estava analisando até agora, além do levantamento da árvore genealógica, a gente poderia usar outros métodos de análise complementares, e muito complementares que ajudariam muito, como por exemplo o diagnóstico molecular ou ainda uma análise de ultrassonografia para poder identificar quadros clínicos se essa gestação já tiver em acontecimento. Depois disso, a gente tem que considerar os riscos dessa gestação. É, é necessário discutir com o casal esses riscos, porque, como no caso apresentado, é uma doença de herança autossômica dominante ligada ao cromossomo X, a chance de transmissão ao feto pela mãe é muito alta, 50%, o que é bastante relevante, a transmissão do gene mutado em si. E aí, tendo a noção desses riscos, é importante pensar nas possibilidades que o profissional de saúde tem junto com o paciente, que em casos com chances altas de incidência da doença, é sempre importante discutir uma possível fertilização in vitro, que aconteceria pela seleção dos óvulos sem a mutação, e em casos específicos, assim, se por exemplo, a gravidez já tivesse ocorrendo e fosse realmente relatado que seria uma gravidez sem perspectivas que poderia fazer mal para a mãe ou para a prole, pensar numa interrupção da gravidez, talvez. E isso não apenas em função do feto não ter sucesso, mas também pela própria preservação da saúde física e psíquica da mãe, porque tanto o estresse pré como pós-parto poderia ser muito alto gerado na família. Então, mas é importante entender nesse processo de explicação para o paciente que o que deve prevalecer nessas situações é sempre a decisão do paciente, de querer ou não seguir com a gravidez, querer ou não ter a perspectiva de ter um filho, mas é sempre importante o médico gerar o aconselhamento. Cabe sempre ao médico aconselhar, esclarecendo todos os riscos, que a gente falou, e todas as possibilidades também, do ponto de vista clínico e profissional. Todo o âmbito que ele puder colaborar clinicamente com as informações da condição que vão poder ajudar na decisão da família. O médico, importante, ele nunca pode impor sua sentença ou sua opinião pessoal, visto que muitos desses fatores de escolha, de decisão, eles podem estar envolvidos em algo que são ideais do paciente, como, por exemplo, religião, ética, que não necessariamente são o ponto mais importante da discussão, uma vez que a saúde tanto da mãe quanto do descendente, ela vai estar em jogo. E toda a situação, por isso é importante uma análise muito detalhada e da forma mais bem instruída possível, para que o paciente possa tomar essa decisão com consciência dos riscos, das possibilidades que ela vai ter nesse quadro.
Enfim, essa é a nossa análise breve aqui de como que deve se analisar o aconselhamento genético de uma mutação ligada ao cromossomo X, e a gente deu um pouquinho dos exemplos aqui. Espero que tenha sido de bom proveito. Muito obrigado.